Para que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta manhã. Já estamos abençoados por ter chegado aqui. Desde sair do nosso lar, já somos abençoados por Deus, porque vamos à casa do Senhor para o adorar na beleza da sua santidade. E eu quero orar, fazer uma oração juntamente com os irmãos, estenda as mãos para cá e falem comigo, pastor José Carlos. Pastor José Carlos. Alegria ter o Senhor aqui conosco nesta manhã. Alegria ter o Senhor conosco. Deus seja com o irmão. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Deus seja conosco. Senhor bendito Deus e Pai, aqui está a tua igreja reunida nesta manhã. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo estudo na manhã deste dia, Senhor, que será ministrado pelo Teu ungido. Pai amado, de que nós possamos, Senhor, nos alegrar e receber que Tu tens ensinado, aleluia, a falar conosco aquilo, Deus amado, que nós estamos precisando ouvir. Que esta seja uma manhã de bênção em nossa vida, Senhor, e toma Teu Filho nas Tuas mãos. Te agradecemos, Deus amado, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória. Amém, Jesus. A paz do Senhor, querida igreja. A paz do Senhor, querido pastor. Tudo bem com vocês? Amém. E a vitória É nossa. pelo sangue De Jesus. Gostaria que antes de se assentar, por favor, cumprimente alguém, abençoe alguém, fale para ele ou para ela, o Senhor te dê saúde emocional. Isso. Aleluia. Quando se assente, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Sentai-nos. Quero externar gratidão a Deus pela vida de todos vocês, pelo direcionamento da liderança da IBD, nossa querida irmã Deise e pastor Ricardo. É incrível que dentre todos os ensinamentos que já ministrei aqui, eu nunca ministrei um assunto como esse. Veio embora, não ministrei aqui. Em outros lugares, em outras igrejas, nós trabalhamos sobre saúde emocional e muitos outros temas que é de grande importância para nós. E poder compartilhar com vocês de um assunto tão pertinente como este, tão necessário, diante do mundo que nós estamos vivendo, eu fico muito feliz por isso. É óbvio que é uma palestra muito sintética, estaremos fazendo uma síntese desse assunto. Até disse para nossa querida irmã Deise que eu resumi o máximo possível, porque uma palestra desta, naturalmente, com 1 hora e 10 minutos no máximo, é uma síntese, é algo somente para dar um toque, né, naquilo que precisa ser falado. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho ainda comigo, não sei se já está na porta, 4 livros Dilemas da Alma. Só tem 4 dessa tiragem. Quem procurar depois disso não tem. Eu preciso mandar fazer uma nova tiragem. Porém, esse ano certamente não farei. Devo fazer isso no ano que vem. Tem um exemplar aí, Dilemas da Alma? Quem tem o livro Dilemas da Alma meu aí? Quem tem? Então tem uma gama de pessoas que ainda não têm. O livro Dilemas da Alma, Deus nos concedeu inspiração, e é um livro que produz saúde emocional. É um livro que tem ocasionado grandes experiências nessa área. Eu já vi testemunhos
de pessoas na prisão que efetuaram a leitura Dramas da Alma e foram impactados. Alguém presenteou e foram impactados. Ah, existe um outro testemunho que alguém me passou, do pastor. Ele disse que uma ovelha dele, uma pessoa da igreja dele, estava lendo um livro meu, que estava no ônibus. Eu não me lembro qual foi o livro que ele estava lendo, que a pessoa estava lendo. E houve um assalto no ônibus. E quando o elemento percebeu que aquela pessoa estava lendo o meu livro, olhou que era um livro evangélico, ele disse: você eu não toco. Não, você não quer nada. Então, quer dizer, a própria literatura na pessoa, no seu trânsito, proporcionou um grande livramento. Então, eu tenho tido muitas experiências acerca das nossas literaturas. Esse novo livro que eu lancei agora, aliás, que apresentei, a segunda edição, Quebrando a Rotina de Fracasso, também é um livro muito necessário. A edição 2 é um livro muito necessário. Esse outro caráter indefinido, ele trabalha direto também na questão emocional. A maioria de minhas literaturas eu trabalho exatamente na alma humana, porque é uma área pouco ministrada nas igrejas. A gente cuida muito do espírito. Alguns fazem até palestra para o corpo, mas para a alma está escasso. Aí só tem 4 dilemas da alma. Então, quem quiser aproveitar, ainda pelo preço normal, R$30, promoção do dia R$ 29,99, só tem 4 exemplares. Eu não mandarei fazer nova tiragem esse ano. E o ano que vem também não sei quando farei uma tiragem nova. Porque... Obrigado, cara. Então, quem quiser, levante a mão, pastor, eu quero. Tá? E também eu estou fazendo um livro novo. Acredito que esse livro novo deva ficar pronto lá para o mês de abril, ou máximo abril, acredito que fique. E o tema do livro que eu estarei abordando é Conhecendo o Coração dos Homens. É uma abordagem muito interessante, uma inspiração que Deus nos deu, e isso reflete muito o que nós estamos vivendo na igreja. Para você ter ideia, antes de entrar exatamente na palestra, para você ter ideia, a nossa fase adulta é reflexo da fase infante. Isso é muito claro, não adianta fugir disso. Todas as questões emocionais, frustrações, decepções, crises emocionais, abandono, vários outros complexos, ela vai refletir na fase adulta. Eu não sei se você parou para perceber que o mundo que ora vivemos é um mundo muito individualista. Estamos vivendo uma filosofia do individualismo. E as competições têm sido acirradas no meio social. As pessoas vivem competindo uma com a outra. Isso em várias áreas. Na igreja isso é muito comum, isso acontecer. As pessoas já não têm mais um irmão como alguém no mesmo nível. As pessoas até têm quando lhe convém. Quando aquilo que o irmão deseja ameaça a posição do outro, aí já era. Então, existem competições. Então, como explicar o alto índice de rebelião nas igrejas que nós estamos vivendo? Tudo isso eu vou tratar no novo livro. Como explicar a sede por uma cadeira de uma forma exorbitante em nosso tempo? Como explicar tudo isso? Obviamente, nós buscamos, dentro de estudos, dentro de análise, chegamos à conclusão que uma pessoa, um indivíduo,
quando ele sofreu rejeição, foi ignorado, não lhe proporcionaram os direitos, os deveres afetivos. Tudo isso na fase infante, esse cidadão, esse indivíduo, ele vai buscar na fase adulta uma posição de destaque. Isso da grande maioria. Ele vai buscar uma posição de destaque. Ainda que tenha que trair, ainda que tenha que passar na frente dos outros, a cadeira, a posição, o destaque para o indivíduo pelo qual não obteve os sentimentos afetivos, a parte paterna e da sociedade, ele vai querer uma cadeira, ele vai querer uma imposição, e a partir daquele momento que ele tem, ele vai impor ao público aquilo que ele não teve na infância. Ele vai fazer com que as pessoas o obedeçam, o respeite, o honre, porque esses elementos lhe foi negado na fase infantil. Então, explica-se essa obsessão exatamente por isso, de pessoas que trazem complexos, doenças da alma não saradas, porque Jesus cura isso, tá, irmão? Jesus cura isso, não é só o psicólogo, o psicanalista, não. Jesus cura. Quando a pessoa permite ser curada. Quando nós aceitamos Jesus, existe algo extraordinário que acontece em nós. O espírito é impactado. Mas existe muita gente com 50 anos na igreja com a alma doente. Com a alma doente. Então isso reflete muito. Para você ter ideia da dimensão que vai ser esse livro. Vai ser uma dimensão muito grande. Eu gostaria que você nos ajudasse na oração. Não será um livro barato. Eu acredito que esse livro deve conter aproximadamente umas 150 páginas. Não é um livro barato, vou precisar de recursos para isso. Mas eu acredito que Deus está nos usando para que vidas sejam impactadas e, quem sabe, curadas. Pessoas que são curadas. Pastor, como se explicar alguém que sofreu complexo de rejeição na infância e hoje ele é tranquilo? Porque ele foi curado. Porque nada explica, ou melhor, dentro do meio natural, não se explica a obsessão pelo poder. Naturalmente, não. Na psicologia se entende. É estranho para nós, igreja, o que nós estamos vivendo hoje. O nível de ingratidão de pessoas que você investe, acredita, tira do anonimato, dá nome, e quando ele tem o que ele quer, ele te trai. A coisa está terrível. Por quê, pastor? Eu uso das palavras do grande psiquiatra, psicanalista, psicólogo Augusto Cury. Nós estamos vivendo uma sociedade doente da alma. Deixa eu falar uma coisa para vocês e não pasmem. E eu falo com muita segurança. As nossas igrejas, os nossos púlpitos, estão cheios de líderes desequilibrados emocionalmente. Isso em grande escala. Se fizermos uma análise de ditadores, você vai observar o que essa pessoa traz no bojo emocional e o que faz dessa pessoa ser um ditador. Estude aí a história de Hitler e de outros mais. Para você entender isso de forma muito clara, eu nem entrei ainda na palestra, para você observar como isso é grandioso.
Para você compreender isso de uma forma muito objetiva, as pessoas hoje, elas estão se tornando antissociais. O relacionamento, a cada dia, o relacionamento interpessoal, está ficando cada vez mais difícil. As pessoas se irritam facilmente, quebram-se alianças. Nunca se viu tanto rompimento de relacionamentos conjugais como em nosso tempo. E isso dentro das igrejas. Como explicar tudo isso, pastor? Porque o mundo está vivendo uma situação de doença da alma. E isso reflete na igreja. Nunca se rompeu relacionamentos de vários tipos, como em nosso tempo. De sócios, traindo sócios, de cônjuges traindo cônjuges, de irmãos traindo irmãos, de famílias sendo destruída. Então nós estamos vivendo o ápice de uma doença da alma mundial. E isso reflete na igreja. Só que quando nós aceitamos a Cristo de espírito, alma e corpo e nos tratamos, cuidamos de nós, naturalmente nosso relacionamento interpessoal será melhor. Mas quando não há esse tratamento, a pessoa morre doente da alma. Então é muito sério o que estamos vivendo. Eu tenho insistido na escrita, e Deus tem me pontuado que uma hora dessa, um dos livros meus se tornará um best-seller. Porque há uma necessidade. E não há uma necessidade apenas lá fora, há uma necessidade na igreja. Na igreja. Muito bem. Então vamos agora entrar na palestra diagnosticando sintomas depressivos. Senão a gente, só nesses comentários, vai levar uma hora com vocês. Porque são assuntos necessários. Talvez alguém pergunte, pastor, por que o senhor não ministra às terças-feiras em série? Por causa da oscilação de a presença. E quando a gente trata um assunto como esse, as pessoas têm que assumir um compromisso, uma responsabilidade de estar em todas as aulas, porque é uma terapia. Pela vontade de Deus, eu exerço a função pastoral e eu sou cadastrado no sindicato de psicanalista clínico para atendimento. Eu faço atendimento. Eu tenho autorização. Eu posso clinicar. Então, eu tenho autorização para isso. Esse um tempo atrás, eu até comentei numa palestra de que nós abrimos mão de muitas coisas em favor do reino e da obra. Se eu fosse atuar como psicanalista clínico, tendo um consultório, escute isso, porque eu não estou passando isso para a glória nenhuma minha. Só para você ter entendimento. Se eu tivesse um consultório, por exemplo, no MEI, e eu atendesse pelo menos 6 pacientes diários, eu teria, por dia, R$900. Isso por mês daria o quê? 18 mil. Em torno de 18 mil, de segunda a sexta, 18 mil. De segunda a sexta, 18 mil. Estou falando de 6 pacientes. Eu não teria aí fora um salário menor que R$24 mil. Hoje eu atendo esporadicamente alguns pacientes, especialmente terapia de casais, e cada hora de sessão é R$100. Isso dentro
de uma indicação de amizade. Eu não faço um atendimento contínuo, porque não dá, é muita atividade que eu tenho. Eu não posso, eu tenho que ser consciente quanto a isso. Então, esporadicamente, eu faço um atendimento ou outro. Mas se eu fosse me dedicar apenas para isso, naturalmente eu teria uma condição financeira muito maior. Mas por amor a vocês, por amor ao Evangelho, eu ainda moro numa comunidade. Eu me dedico a vida a vocês e sou grandemente abençoado. Amém? Vamos lá. Salmo de número 38. O Salmo de número 38 registra um episódio de uma fase depressiva do salmista. Olha para o terror e vamos acompanhar. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Você observa que o salmista vai começar com frase de uma alta e baixa estima. Ele está para baixo. Ele não está feliz, sorridente. Ele está frustrado, para baixo, sentimento depressivo mesmo. Vamos lá. Versículo 2. Porque as tuas flechas cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Ele está transferindo o que está sofrendo por um castigo de Deus, por juízo de Deus. Isso é comum em pessoas que sofrem quadro depressivo. Ele tenta jogar a responsabilidade para Deus. Isso é comum. Isso precisa nós precisamos estar atentos quanto a isso. Mas é comum. Pessoas que estão depressivas, ela vai lutar contra a própria vida em momentos. Eu vou falar aqui, inclusive, de outros personagens que tiveram sintomas depressivos, mas vamos observar aí o que o salmista está registrando. Não há coisa sã na minha carne. Está dizendo, estou doente, estou mal, por causa da tua cólera, da tua ira. Nem há paz em meus ossos. É uma figura de linguagem. Ele está falando uma paz em meus ossos, óbvio que ossos não tem paz. Ele está falando de íntimo, está falando de alma, está falando do interno. Por causa de quê? Por causa de quê? E aqui está um sentimento de culpa. É um dos elementos que trazem a qualquer pessoa o sentimento depressivo, se sentir culpado. E uma das áreas que mais Satanás trabalha. Quando as pessoas confessam, está muito claro, confessou e deixou, alcança. Só que o adversário, ele não se dá por vencido. E tudo o que acontece de errado na vida da pessoa, mesmo após confessar, o adversário vai tentar ligar as coisas, vai jogar ligando as coisas, como ele é culpado de tudo aquilo que está acontecendo. E ele permitindo ser influenciado por essa culpa, porque o adversário ele é acusador, dia e noite ele acusa. Quando a pessoa é abordada por esse sentimento de culpa, e isso torna-se ilimitado, torna-se uma patologia, sem dúvida alguma, depressiva. Tudo o que acontece, ele vai se sentir culpado. Eu sou culpado, eu pequei, eu errei, não tem jeito, eu mereço mesmo ser destruído. Isso é que acontece na vida de muita gente. Por isso que nós, líderes, pastores, precisamos atentar, trazendo a alma da pessoa, que uma vez confessado, nenhuma condenação há. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Aleluia. Prosseguindo, pois já as minhas iniquidades, observe que ele toca sempre nisso. Ele vai ser, vai usar a questão do pecado, da iniquidade, ele vai salientar isso muitas vezes,
porque aquilo está perturbando ele. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada. São demais para minhas forças. Isto é, eu já não suporto mais. Se você tiver com qualquer conversa com uma pessoa que está dentro do quadro patológico, depressivo, ele vai sempre apontar os erros do seu passado. Eu estou aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito. E isso o adversário trabalha, o sentimento de culpa. Porém, os irmãos que estão aqui, os que estão me ouvindo, sejam atentos. Uma vez confessado e deixado, o adversário não tem mais poder para lançar em rosto qualquer culpabilidade passada. Glória a Jesus. Amém? Espero que isso traga cura para muita gente. Viu? Aleluia. Prosseguindo, as minhas chagas, observem, os irmãos já ouviram falar sobre uma expressão psicossomática, doenças psicossomáticas, que dentro da psicologia ela é interpretada como uma somatização de sentimentos, de problemas. Enfim, como a gente explica isso? Você já ouviu falar, ou já passou, por problemas assim, de estar sentindo dores no corpo? Você vai ao médico, faz todos os exames e diagnostica completamente nenhum problema físico? Quem já ouviu, que já passou? Isso são chamadas doenças psicossomáticas. Você está sentindo dores, você está mal. Mas quando diagnostica dentro dos elementos da clínica, dos exames, vai mostrar que você não tem absolutamente nada. Os sintomas parecem estar doentes externamente, mas os exames demonstram que não tem doença nenhuma externa. Todavia, quando isso insiste, exterioriza-se a enfermidade. De maneira que o corpo responde o que a alma está sentindo. Glória a Deus. Então é interessante observar isso. Ele vai falar, as minhas chagas, cheiro mal, estão, olha a expressão que eles estão o quê? Você já viu chagas corruptas? Viu? Não existe. Mas isso mostra a dor da alma, a aflição da alma, a angústia da alma que ora ele está vivendo. Por causa de quê? Da minha loucura. O camarada está vivendo um drama terrível. Óbvio que quem está falando, o autor desse salmo é Davi. E ele teve momentos difíceis na vida. Você viu que Davi teve momentos que se fingiu de loucos para sobreviver. Tem gente assim que se finge de louco para sobreviver. Não é isso? Mas uma das coisas que eu analisei na vida de Davi, segundo os relatos bíblicos e os estudos que a gente faz, Davi viveu cerca de 70 anos. Ele governou 40 anos. Ele começa a reinar com 30. Na época, 70 anos, o sujeito está em pleno vigor. A cultura da época, a alimentação da época, o mundo da época, que não tinha hambúrguer, não tinha pizza, não tinha nada disso. Não tinha Coca-Cola, não tinha nada disso. 70 anos, o cara está em pleno vigor. O que fez Davi sofrer um envelhecimento precoce? A guerra. A guerra acabou com a virilidade de Davi. Se você vai observar, Davi era um homem macho mesmo. Ele era. Ele, camarada, era Batseba de bobeira, ele foi lá e... Eu estou usando as palavras até mesmo para descontrair, mas essa é a verdade.
Só que Davi vai chegar aos 70 anos e vão lhe trazer a Abisag, uma virgem. Uma virgem. Só para aquecer o corpo dele. O cara deita com a virgem e não mexe na virgem. Por que, pastor? Me perdoa a expressão, o camarada já está... Já perdeu as forças viril. A virgem está do lado, mas só serve para aquecer o corpo marcado. Porque mexe, irmãos. Uma das causas de impotência masculina é exatamente o desequilíbrio emocional, o estresse emocional. É um dos sintomas depressivos para o homem, para a mulher também. Ela vai perder a graça, o sabor da sexualidade, vai tornar a mulher fria. É sério isso. Tá? A gama de atividades, por isso que nós, líderes, pastores, a gente precisa cuidar muito da gente. Senão a gente tem uma vida viril, conjugal, relacional interrompida. Você observa, por exemplo, Abraão, quando ele teve Isaac, que idade ele tinha? Quando Isaac nasceu, que idade tinha Abraão? 100 anos. Quando o anjo apareceu na tenda e disse que um ano ele seria pai da promessa, Sara ouviu, né? Por trás da tenda. Qual foi o relato de Sara? Está brincadeira. Tem dois grandes problemas. Qual é? Eu sou estéril. Tudo bem. Qual é o outro problema? Meu marido é velho. Irmãos, existem expressões na Bíblia. Existem expressões na Bíblia que a gente tem que interpretar. Eu não vou abrir outro parênteses para você entender. Você lembra aqui da Sunamita? Quem lembra do quadro da Sunamita? Você vê a observação que o servo de Eliseu fez acerca dela? O cidadão servo de Eliseu, Geazi, quando Eliseu perguntou, não tem nada que se faça com essa mulher, não? Eu não tenho nada, eu não preciso de nada, eu tenho um bom contato com a sociedade, com os homens de autoridade, eu sou bem conceituado. Aí Geazi disse, meu senhor, tem um porém. Quem sabe a gente consegue resolver o problema dela também no sobrenatural. Qual, Geazi? A mulher não tem filho, o marido é velho. Você acha que aquilo está escrito ali só por observação de idade? Claro que não é. Quando Sara disse, tem dois problemas. O primeiro qual é? Sou estéril, o segundo, meu marido é velho. O que você tem, meu irmão? O camarada não está mais para responder. Mas que é uma surpresa para você que fica dizendo que marido é velho. Você não, já foi bom, agora tu não é nada. Abre o olho, porque se Deus resolver fazer um milagre, ele vai casar de novo e ter 5 filhos. Deus fez tanto mover que o cara, Sara morre, ele casa com Quetura e teve. Então mostrou que ele não era tão velho. É cômico, né? Mas é interessante a Bíblia, viu? Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado. O que o salmista está dizendo é simplesmente que ele está angustiado, ele está tomado por um sentimento depressivo muito elevado. Está dizendo, eu estou ficando louco. Prossiga aí. Estou encurvado, estou muito o quê? A autoestima do salmista está lá embaixo. O que eu faço? Eu ando reclamando. O dia todo dia. Quando você vê pessoas reclamando, é sintomas de estresse emocional que pode gerar uma depressão. Reclama de tudo. Reclama de tudo, nada está bom. Você está vendo como existe esse sentimento dentro da igreja? A gente busca, Senhor, que maravilha, poder, aleluia! Recebe poder, pula, grita, dança, saiu porta fora. É desse jeito.
se resume apenas na carne e no espírito. Nós temos alma. E essa alma não é tratada. As pessoas não tratam da sua alma. Lembram bem da orientação do evangelista João ao presbítero Gaio? Quem lê o 3 João encontra isso muito bem. Desejo-te que vá bem, assim como bem vai a tua alma. E ele salienta, mas que tenha saúde. Ele está falando de saúde física, assim como tem saúde a tua alma. Aleluia. Prosseguindo aí. Porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Eu estou doente, eu estou mal. Ele está gritando, a alma está gritando, desesperada. Prossiga. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Estou inquieto. As expectativas frustradas. Deixa eu lhe falar algo muito importante aqui. Eu tenho amigos que atuam na mesma área, e já ouvi alguns pastores, psicólogos, analistas, falarem sobre questões depressivas. Cito o exemplo de Elias, Davi, e eu também cito, em um dos meus livros eu trato sobre Elias. Parece que é o livro Extraindo Força da Fraqueza, eu trato sobre ele também. Só que tem uma coisa que eu já ouvi alguns posicionamentos de alguns profissionais dessa área que eu discordo. Qual? Eu discordo de qualquer profissional, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que digam-me que Jesus ficou depressivo. Eu tenho amigos que pontuam. Em cima de que eles pontuam? Em cima do estado de angústia expressado no Getsemane. O estado de angústia era tão profundo que ele sofreu o seu suor se transformou em sangue. Existe uma metáfora, uma comparação, esqueci agora o nome que se dá, exatamente dessa angústia do suor se transformar em grandes gotas de sangue. E o estado de angústia era profunda em Cristo. Tudo isso, só que eu observo aqui, alguns psicanalistas, psicólogos, pontuam que isso é apresentado num quadro depressivo profundo de alguém. No ser humano comum, é admissível. É admissível. Mas Jesus não era um ser humano comum. Jesus não era só homem. Ele tinha dupla. Ele era homem e era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E por que então o Senhor discorda que Jesus não sofreu nenhum quadro depressivo, mesmo expressando está em estado profundo de angústia, onde o seu suor se transforma em grande gota de sangue? Simples. Todo cidadão, todo paciente, todo indivíduo tomado pelo estado depressivo profundo, preste atenção nisso, ele é completamente inseguro do dia de amanhã. O que traz, quais são os causadores da depressão? Uma delas é o estado de ansiedade elevada. E o estado de ansiedade elevada é ocasionado pela incerteza do amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. E por causa dessa incerteza, ele é conduzido a um estado depressivo. Só que no caso de Jesus, a deidade de Jesus não era afetada por isso. Porque Jesus sabia o desfecho dessa situação. Ele sabia que aquilo fazia parte da sua entrega. Ele sabia que aquilo não mataria. Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Então ele sabia do dia da manhã. É por isso que eu
discordo que não é um quadro depressivo, que qualquer sujeito, qualquer paciente, qualquer indivíduo em quadro depressivo profundo, ele tem medo do amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ok? Então o que Jesus sentiu, pastor? Foi a minha dor, a sua dor estava nele. Aleluia. Ok? Amém? Prosseguindo. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido, não está oculto, não te é oculto. Meu coração está dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Camarada está vivendo isso tão ruim que ele está vivendo na escuridade. Observe outro detalhe: sintomas depressivos. Quem está em quadro depressivo crônico quer ficar no escuro. Quer ficar no escuro. Sintomas depressivos. Ele não quer luz, ele quer estar no escuro. Quando ele diz, até a luz dos meus olhos me falta, não é que ele estava sofrendo de uma catarata, nada disso. É porque nada para ele era bom e preferia estar no escuro. Ok? Sim. Sim, a ideia, o pastor Fábio está pontuando, que o pensamento de uma pessoa nesse nível é tentar se ocultar, se esconder. Deixe-me falar uma coisa muito importante. O ser humano, ele possui seus mecanismos de defesa. Isso é natural. São mecanismos cerebrais que acionam a defesa do indivíduo. Quando o indivíduo está em situações que para ele entende não ter mais jeito, ele se esconde. Quando a gente fala da depressão de Elias, alguns oradores vão questionar, dizendo que Elias não sofreu depressão porque ele fugiu para não morrer. Só que fugir para não morrer é uma fase. O portador de uma depressão ele apresenta fases. Na fase inicial, ele não quer morrer. Ele foge. Ele está com medo. A fobia tomou conta do seu cérebro, destruiu os seus hormônios que o protegem, e ele quer fugir. Ele tem medo da morte. Esse é o quadro, na grande maioria, o quadro inicial. Só que quando esse quadro se aprofunda, torna-se patológico, crônico, agora ele vai para o segundo estágio, que é desejar morrer. Só que ele quer desejar morrer do jeito que ele imagina. Ele vai planejar a morte dele. Não foi isso que ele fez? Foi ou não foi? Foi. O que ele faz? Eu não quero morrer. Jezabel disse, avisa para Elias que eu vou passar a espada no pescoço dele. O que ele faz? Foge. Aí foge, o medo toma conta, existe a ausência dos hormônios necessários que vai reagir à depressão. E ele, na sua trajetória, ele vai ser tomado pelo espírito depressivo. Ele vai deitar debaixo de um zimo, naturalmente, e vai ficar reclamando da vida. Observe detalhe, sintomas depressivos, reclamar, todo mundo morreu, eu sou o próximo a morrer, não tem ninguém que está em pé, não tem ninguém que eu estou na pior, enfim, vai repetindo. Deus percebe isso e envia um anjo. E lhe oferece pão e água. Todo depressivo crônico, existem duas situações que diferem. Existe o depressivo que quer comer,
Mas existe também o depressivo que não quer comer nada. Uma das reações para combater a depressão é o exercício físico e a alimentação diária. Deus sabe disso. Deus sabe que Elias precisava se alimentar e caminhar. E Deus traz o que para ele? Come água e descaminha. Levanta e caminha. Se as pessoas quiserem combater sintomas depressivos, uma das receitas que orienta é caminhar. E se alimenta. Isso automaticamente o corpo vai ter hormônios necessários e vai combater aquele sintoma depressivo. Mas se a pessoa deixar de caminhar, deixar de se alimentar, vai se aprofundando mais ainda. Enfim, Elias come, bebe e caminha 40 dias. Só que agora já vem o segundo estágio. Eu quero morrer! Eu quero morrer, me mata logo! Mas como é que tu quer morrer? Eu quero morrer pela tua espada. Eu não quero morrer pela espada do Jezabel. Meu irmão, quem quer morrer vai dizer como quer morrer? Quando o camarada apresenta isso, mostra que de fato ele está altamente depressivo. Ele não quer qualquer morte. Ele quer morrer do jeito que o seu psicólogo projetou. O psicológico projetou. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. São 11h05. Eu tenho mais ou menos 15 minutos só. Eu nem entrei na palestra. O presbítero André disse, quando o senhor faz em boa, você vai 5 horas seguidas. Vamos lá. Pastor, Saul não queria morrer pela espada do inimigo. Ele queria morrer pela própria espada dele. Saul é outro quadro que apresentou um alto nível de depressão. Muito elevado. Saul, o que mais vai perturbar Saul é a rejeição. Porque aquilo mostra, você não observa, você vai analisar o quadro da vida de Saul, você vai observar que ele nunca foi o homem do povo. Foi sempre alguém acuado, alguém sem nenhuma decisão própria. Então mostra que ele já tinha um quadro depressivo. Davi não vai sofrer isso. Quer ver? Eu pontuo de uma forma muito clara. Davi foi um exímio monarca, um grande homem de Deus. Deus mesmo diz, Davi é um homem segundo o meu coração. Camarada que cresceu no nível espiritual extraordinário. Camarada que era obcecado pela presença de Deus. Ele tinha tudo. Mas como todo ser humano é imperfeito, todo ser humano tem seus defeitos, seus problemas, Davi também errou. E Davi foi um péssimo pai. E escute isso para a juventude, os adolescentes que estão aqui, jovens. Se você não sarar os sintomas, os complexos da fase infante, adolescente, especialmente da fase infante, uma fase fálica, que em outro momento a gente fala sobre isso vai refletir lá na frente. Existe, para você ter ideia, existem pessoas, mulheres que se casam e na lua de mel ela se frustra. Ela não quer o marido, não quer ter sexo com o marido, ela está frustrada. Mas você casou comigo? Não quer. Por quê? Porque a forma com que o marido entra a ela traz à sua memória os complexos que ela teve na sua infância. E ela transfere isso no marido. Por isso que é importante entrar no relacionamento conjugal sarado de todos os traumas. Senão vai comprometer o relacionamento conjugal. E eu falo isso baseado na própria história de Davi. Você observa muito bem, olhe para cá, preste atenção. Observe muito bem que Davi nunca foi, ele mesmo chega a dizer que iniquidade foi formada em pecado me concebeu minha mãe. Existem alguns teólogos, inclusive um deles renomado no passado, diz que Davi era resultado de um relacionamento ilícito, inclusive a própria Record está trabalhando nisso, nessa possibilidade. Só que quando, escute isso por favor, quando ele se refere em pecado, foi formado em iniquidade, em pecado,
em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, ele está falando da natureza pecadora. Ele não está pontuando a sua mãe em ter adulterado com seu pai. Não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo a natureza pecadora que tem. Porém, nós sabemos, dentre todos os seus irmãos, o único que não tinha porta de guerra era ele. E quem era Davi? Qual a função de Davi? Quando jovem, ele era o que? Pastor de ovelhas, muito comum na época, ofício para mulher. Quando tinha reunião em casa, reunião de família, onde é que estava Davi? Se não insiste, né, rapaz? Teu pai está te chamando, não. Me chamando? Sério? Será que eu estou fazendo falta? Aí ele vem. Todo mundo reunido, depois ele chega. Pastor, e daí? Como é que o senhor pontua isso como uma questão de complexo de alma da sua infância? É simples. É muito simples observar isso. Como assim, pastor? Quando as traumas não são saradas e refletem na fase adulta, o problema, escute isso, o problema não é como considerava Davi, o problema é como Davi se considerava. E os outros falar que você não presta, entra no ouvido e sai do outro. Mas quando você valoriza, mostra que você está doente. Quando eu dou crédito ao que me dizem, mostra que eu tenho uma ferida que eu não tratei. Isso é muito observado no juiz Jefté, também escrito. Irmãos, se vocês não adquirem meu livro, você não tem como ter meus ensinamentos. Eu falo sobre isso, Jefté, nos meus livros. Um homem forte por fora, mas fraco por dentro. E quanta gente são fortes por fora, mas são fracos por dentro? Quantos pregadores itinerantes sobem no altar e pregam colocando muito bem, pontuando muito bem, aqueles que te ignoram, aqueles que não te dão valor, vão ter que tirar o chapéu para você amanhã, assim como Jefté. É isso que estão pregando. Mas não, desde o dia que eu ouvi um ensinamento sobre Jefté, e aquilo ficou na minha alma, e eu pesquisei sobre isso. O grande problema de Jefté foi exatamente traumas não sarados. Por que ele expõe a filha e compromete a sua posteridade? Porque ele queria uma vitória, não para a glória de Deus. Ele queria uma vitória para mostrar a seus irmãos que ele era melhor do que eles. Isso não acontece na igreja, irmão. Quanta gente entrando para a faculdade para pegar um canudo e mostrar, tá aí, ó, na tua cara. Tu disse que eu não ia chegar lá, cheguei. Isso são traumas. Você adquire uma vitória, mas ao mesmo tempo tu é derrotado por ela. Se Jefté não fizesse o voto absurdo que fez, ele teria sido avô, ele teria sido bisavô. Quem não trata dos seus traumas, interfere na sua posteridade. Aleluia. Glória. Eu nem entrei desse. Vocês querem uma segunda etapa? Vamos para o mês que vem? Porque senão eu vou avançar meio-dia. Eu vou avançar meio-dia. Mas é muito sério o que nós estamos vivendo. Meus irmãos, deixa eu contar um pouquinho de mim, para vocês terem ideia. Eu sou o terceiro filho de 8, de 9, da irmã Maria.
terceiro filho de 9. A nossa infância foi muito dura, muito difícil. Meu pai nos trouxe de Pernambuco para o Rio, acho que em cima de caminhão na época. O mais novo era o Marcos. O Marcos tem 40 dias mais cedo. Viemos, fomos morar aqui no Morquetos. Ali minha mãe também engravidou, a menina que veio a falecer, caiu, faleceu. E depois nós fomos para Camariz também, onde eu moro há 52 anos, mais ou menos. Eu tenho comigo, eu tenho um problema no ouvido direito. Eu tenho um tímpano furado. Na fase infantil, de vez em quando eu tenho que estar limpando cotonete, porque mesmo operado, operei com, acho que eu tinha 14 anos que eu sofri a cirurgia no ouvido, mesmo assim continuo tendo secreções. Isso era muito elevado na época de adolescente, criança, que exalava mau cheiro. Você imagina, junto com os coleguinhas, alguém chega perto e tá... Isso tudo gera frustração. Eu era muito tímido. Quando eu chegava na escola, eu procurava me sentar bem destacado. Algumas vezes, os professores me chamavam para frente para sentar mais à frente. Eu tinha vergonha de tudo, muito tímido. Mas depois que eu aceitei Jesus, fui investindo, Deus foi investindo em mim, Deus foi mudando essa forma e sarando todos esses traumas. Tudo isso. Deus foi sarando. De maneira que eu me tornei um pregador, professor. Eu lembro muito bem que não sei se você lembra, eu ganhei da minha avó paterna um casaco amarelo, que parecia mais aquela roupa de galinha. Mas como eu me orgulhava daquele casaco. Dia da escola chovendo, frio, botava aquele casaco todo. Todos se sentindo, né? E teve um dia que a professora de português, parece que o nome dela, acho que é Helenice. Helenice. Ela até fez um trabalho com a classe e mandou fazer algumas leituras em classe. E ela resolveu me chamar a fazer a leitura. Imagina, você cheio de complexo, cheio de situações, e agora tem que fazer uma leitura. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que Deus me tomou naquele dia. Quando eu fiz a leitura, quando eu fiz sem gaguejar, fiz respeitando a pontuação, tudo ali parou. Ela pediu para a turma ficar de pé e disse: vocês têm que imitar esse menino. Aleluia. A partir daí eu me tornei referência. Era crente para lá, crente para cá. Mas tornamos referência. Quando iniciei, eu casei com 19 anos, mas eu gostei muito de ler a Bíblia, estudar, porque eu fiz curso teológico no IBP. Foram 3 anos, aula todos os dias, mesmo trabalhando pesado em São Cristóvão, andando com os cursos cocados depois do dia intenso, mas eu ia para o curso, era todos os dias, diferente dos nossos cursos hoje em dia, que é online, curso uma vez só por semana, a aula era todos os dias. De segunda a sexta começava às 6h30 da noite até 10h30. Quantas vezes eu chegava em casa meia-noite, tendo que preparar o doce para trabalhar outro dia, mas não faltava aula. E eu lembro que dentro dessa graça, dessa sede da palavra, eu resolvi escrever algumas apostilas. Tem uma apostila sua ainda antiga, com aspirado, não é? E eu lembro quando eu quis fazer uma apostila minha, um livro, eu resolvi entregar para uma pessoa fazer a revisão, e essa pessoa desdenhou de mim. Ela disse, segurou para mim a matéria mais um ano. Eu falei, não preciso. Não, isso não tem quanto ser livro, não. Quer dizer, desanima, deixa o teu sonho de lado. Mas eu continuei. Escrevi o primeiro livro, se você pegar o primeiro livro meu, No Centro da Vontade de Deus, que você vai ver de erro de português. Mas escrevi! Graças a Deus! Aquilo foi
Depois continuei escrevendo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, a sua escrita hoje ganhou uma maturidade muito elevada. Por quê? Você continuou escrevendo? Irmão, e Deus fez tudo isso e me agraciou, sendo membro da Academia Brasileira Teológica de Letras, sem eu buscar, sem eu ir atrás, sem eu correr atrás. Alguém simplesmente ligou e disse, pastor, eu vou inserir o seu nome na academia. Eu falei, como assim? O que é preciso? Manda para mim seus documentos, seus requisitos necessários, tem que apresentar certificado de terceiro grau e etc. Mandei tudo, enfim, e hoje estou lá. Quem faz isso, irmão? Hoje eu lido com qualquer um, respeitando pessoas, honrando pessoas, porque as fases difíceis da minha vida estão saradas. Eu não trago traumas. Eu trago graça na minha vida. Então entenda isso, meu irmão. Vença você mesmo. Supere as adversidades. Sare seus traumas. Seja a melhor pessoa. Não transmita para os outros a sua melancolia. Fale de irritabilidade. São problemas que precisam ser sarados. E é importante que sejamos curados. Só para a gente não dizer que aplicamos os slides que eu preparei, somente a primeira parte eu dou encerrado, e aí mês que vem a gente dá a segunda parte. Vocês querem a segunda parte? Amém! Então vamos lá para a introdução aí, depois dessa primeira parte aí. Isso, diagnosticando sintomas depressivos, Salmo 78. Olha só, a depressão é o quê? A depressão é o quê? É demônio? É uma doença. A depressão é uma doença como qualquer outra. Nós somos muito ignorantes a tratar determinadas doenças. Nós temos hoje uma doença que tem ameaçado, sempre ameaçou o mundo, que é o câncer. E escute isso, na grande maioria, não estou falando de forma absoluta, na grande maioria, os quadros patológicos de câncer são ocasionados por doença na alma. Então, se a pessoa consegue tratar a alma, a probabilidade de ter câncer é muito menor. Mas quando as pessoas não tratam a alma, a possibilidade de ficar canceroso é muito maior. Principalmente quando ele tem um quadro familiar, propenso a ter câncer. Então você tem um quadro dessa natureza, que é genético, a avó teve, a bisavó teve, fulano teve. Se você não cuidar da tua alma, você será o próximo a ter. Você já observou que a Bíblia é muito clara quando diz que o adversário só entra quando há legalidade? Então existem doenças que são caracterizadas hereditárias, só afetam o crente quando o crente não sara a sua alma. Porque se sua alma estiver curada, você não será o próximo. Será quebrado em você a maldição hereditária na tua família. Entendeu? Isso é muito sério. Não guarde mágoas. Teve um problema, resolva de imediato. Não deixe para amanhã. Não deixe criar raiz de amargura. Isso faz mal. Isso vai gerar doenças psicossomáticas. Isso vai te matar. Alguém que não perdoa, principalmente que se deixa levar pela vingança, ele não sabe que quem mais sofre não é quem o confrontou, quem o afrontou, quem disse que quer dizer, é ele que guarda. Exemplo que eu disse a vocês, o próprio Jefté,
Imagina crescer um dia fizer, que é bastardo, que é filho de uma prostituta. Imagina o que é isso todo dia? Quando ele é deserdado, vai para a terra de Tó, porque geralmente quem sofre complexo dessa natureza, ele procura se aliançar à companhia de quem não deveria. Pessoas com quadros depressivos crônicos e que sofrem complexos, naturalmente ele se alia a quem não deveria. Como assim, pastor? Você vai se ajuntar, escute isso que é importante. Você vai se ajuntar com um jeito que vai te colocar como coitadinho. O que fizeram com você, hein? Você não mereceu. Tu tem que reagir, tu não mereceu. Gente falsa, que fez isso contigo, são os seus moradores de toque. Porque quando você se alia com gente que é sarado, diz, meu irmão, perdoa, não vale a pena. Jesus é contigo. Você é melhor do que você imagina. Está vendo a diferença, grande? Com quem você está andando? A quem você está emprestando os ouvidos? Desse jeito. Para te fazer um coitadinho. Fuja desses. Então, depressão é uma doença que pode ser ocasionada por uma disfunção bioquímica no cérebro, devido a alterações no neurotransmissores. Os principais hormônios são serotonina, dopamina e noradrenalina. São exatamente os hormônios necessários que nos faz sorrir, brincar, celebrar. Quando isso falta, tu faz costas, né, cara? Para de brincadeira. Desse jeito, Deus. Aleluia. Fala para teu irmão que a vida é linda. Aproveite. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.